Semana passada nós iniciamos dizendo que em dois momentos do Novo Testamento, em dois momentos na história de Jesus Cristo, Jesus ficou admirado com alguma coisa. E nós dissemos como seria bacana se Jesus pudesse olhar para a gente fazendo alguma coisa e ficar admirado, né? Puxa, ô Marinho, que legal! Imagina Jesus falando isso para você, Marinho, ou para mim. Então, a gente investigou quais são as coisas que deixam Jesus maravilhados, admirado, pasmo, encantado com aquilo. E as duas coisas que nós vimos na semana passada estavam relacionadas com a fé. Em dois momentos que Jesus ficou admirado, maravilhado, estava relacionado com a fé de uma pessoa em especial. Então, a primeira vez, nós dissemos, foi aquele centurião que nem era do grupo de Jesus Cristo, era um romano, não seguidor de Jesus Cristo, mas já tinha ouvido falar e de alguma forma ele desenvolveu uma fé tamanha que ele foi conversar com Jesus Cristo, falou, eu estou com meu soldado lá de cama, adoentado, eu queria que o Senhor o curasse. Aí Jesus falou, não, eu vou lá. Ele falou, não, Jesus, você não precisa, se o Senhor falar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E aí Jesus olhou para os discípulos, né? Deve ter falado assim, Pedro, presta atenção, é mais ou menos isso que eu estou querendo de você. Ô, João, se liga, isso que é uma fé, não vi fé desse tamanho ainda. Jesus fala para os seus discípulos diante disso. A segunda vez que Jesus fica admirado é com a falta de fé de algumas pessoas. Jesus volta para a cidade natal dele, começa a pregar, e algumas pessoas falam, mas aquele ali não é o carpinteiro que mora ali na esquina, filho da Maria, do Zé, e demonstra aquela incredulidade, tirando a autoridade de Jesus, e Jesus fica admirado com a falta de fé daquelas pessoas. Então, o que nós concluímos é que a coisa que nós podemos desenvolver, quando a gente fala em crescimento espiritual, a única coisa que pode crescer, e a melhor coisa que pode crescer em nós, é a fé, é a confiança de que Deus é exatamente quem a Bíblia diz que Ele é. E que Deus faz exatamente o que a Bíblia diz que Ele faz. Se nós concordássemos com isso, mas não assim só da boca para fora, só na hora de falar com os amigos, mas se nós realmente assumíssemos isso como verdade absoluta, se nós tivéssemos a certeza de tudo que está escrito aqui, que Deus é exatamente dessa forma, nossa vida seria diferente. Se nós tivéssemos essa fé desse tamanho, essa confiança, nossa vida seria diferente, seria mais fácil encarar as dificuldades da vida, as lutas, o final de relacionamento, seja o que for, se a gente tivesse essa fé. E Jesus veio com uma mensagem revolucionária para aquela época, no primeiro século. Jesus um dia falou assim para os seus discípulos e para a sua audiência, ele falou assim, quando vocês forem orar a Deus, comece assim, Pai nosso que estás no céu. Se você é católico ou cristão, ou de alguma forma você conhece essa oração. Essa pequena informação já era uma revolução para aquela época, porque ninguém conhecia Deus como Pai. No primeiro século, a imagem que se tinha de Deus é um Deus autoritário, onipresente, onipotente, para alguns um Deus vingativo, que tem raiva das pessoas e pune, é a imagem que as pessoas tinham de Deus. Mas ninguém tratava com Deus como um relacionamento pai e filho, e Jesus veio apresentar isso. Então, Jesus veio com uma mensagem mais ou menos assim, gente, Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele é criador do universo, mas Deus quer se relacionar com você, conosco. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Foi esse Deus que Jesus veio apresentar. Deus quer intimidade conosco. É um Deus relacional, uma coisa que era completamente nova naquela época. Deus, o Pai, que cuida de nós. Deus que quer um relacionamento conosco sem máscaras, sem fingimentos, honesto. Que nós pudéssemos nos achegar a esse Deus sem qualquer tipo de máscara, de forma transparente, abrir o nosso coração. É isso que Jesus veio anunciar sobre Deus. Então, por isso que a Bíblia insiste que
nós precisamos crescer na nossa fé, desenvolver a nossa fé. E é por isso que nós começamos a falar desses catalisadores, coisas que motivam a nossa fé, ajudam a nossa fé a crescer. É por isso que nós começamos a falar disso. Porque se você crescer em fé, em confiança em Deus, a sua vida será diferente. Porque isso é a mesma coisa nos seus relacionamentos pessoais. O que cresce no relacionamento marido e mulher? O que pode crescer? É a confiança. Um amigo seu, aquele amigo, por que você considera uma pessoa mais amiga do que outra? Aquele ali é meu melhor amigo. Olha o que normalmente a gente fala, porque naquela pessoa eu posso confiar. Não é verdade? Sou só eu que sou assim? Só eu. Não, né? Não é assim? Não é em confiança? Quando você confia numa pessoa, você estreita o relacionamento, se aproxima o relacionamento. Num filho, nos pais, quando você confia nos seus pais. Então é isso, por isso que a Bíblia fala tanto, por isso que a gente está fazendo essa minissérie, porque é muito importante que a gente confie em Deus dessa forma. E às vezes, nós olhamos para pessoas mais maduras na fé, talvez com mais tempo de estrada ou com mais experiências, e nós ficamos admirados às vezes. E eu acho que isso deveria nos motivar a crescer também, porque às vezes você olha para uma pessoa que você vê ela firme ali, ela passa por dificuldades, ela passa pelas mesmas dificuldades que você, talvez piores, e você vê aquela pessoa firme, dando glória a Deus, mesmo no momento de luta, ela atravessa aquelas lutas, isso nos motiva, você fala, puxa vida, eu preciso ter uma fé como essa. E hoje aqui no nosso momento de louvor, nós tivemos uma dessas grandes experiências de uma pessoa com uma fé gigante, na segunda música do louvor. Essa música foi escrita no século XIX, e parece uma música nova, mas é um hino antigo, que eu já contei essa história aqui, mas para quem não conhece, era um senhor, uma família grande, 4 filhos, a esposa, um advogado, também tinha muitos imóveis, aí ele teve um problema lá em Chicago, um acidente, ele perdeu vários dos seus imóveis. Aí eles resolveram fazer uma viagem para Inglaterra, para seguir um preletor lá, Moody, aí já são detalhes. Mas enfim, o combinado foi assim, ele mandou a esposa e as 4 filhas na frente, porque ele tinha que terminar os negócios, daí ele ia viajar em seguida, de navio, dos Estados Unidos para a Inglaterra. Durante a travessia, o navio se chocou com uma embarcação menor, afundou, e 226 pessoas morreram nesse acidente, não todo mundo. E aí, quando a esposa dele chegou do outro lado, tem uma história também famosa de um telegrama que ela mandou, ela falou assim, cheguei sozinha, só isso no telegrama. Então, significando que ele tinha perdido as 4 filhas naquele trajeto. E aí conta a história que, em seguida, ele pegou o navio para ir até do outro lado, atravessar o oceano de novo, para chegar na Inglaterra. E quando o navio passou exatamente naquele lugar do acidente, onde provavelmente as suas filhas estivessem ali, os corpos ainda estivessem ali no fundo do mar, ele escreveu um texto assim. Ele falou, se paz a mais doce me deres gozar, quer dizer, no dia que eu estiver gozando a maior paz, ou se a dor mais forte sofrer, quer dizer, ou no dia de muita paz, ou no dia de muita aflição, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Eu confesso para vocês que eu olho para uma história dessa, eu falo, puxa, queria talvez ter metade de uma fé como essa. Imagina, perder as 4 filhas no mesmo acidente e ali o cara escrever, sou feliz com Jesus. Quer dizer, eu confio em Deus acima de qualquer circunstância. Eu não consigo imaginar uma circunstância pior do que essa. E esse homem falou, eu confio em Deus assim mesmo. E quando você confia em Deus, você segue o que a Bíblia ensina. Quando você segue, você age daquela forma. E quando você age, você vê os resultados. E quando você vê os resultados, a sua fé
cresce. Percebe? Tem muita lógica no que a gente está falando. Então aí a pergunta é, como que eu cresço na fé? Então é essa pergunta que nós estamos respondendo com essa série. Nós começamos na semana passada com 2 coisas. São no total de 5 coisas que fazem a nossa fé crescer. Semana passada nós falamos da primeira coisa, que é o ensino prático da Bíblia. Que nós temos aqui na nossa igreja a característica de sempre ensinar a palavra de Deus da forma mais prática possível, em todos os nossos ambientes. Aqui no culto, no ambiente das crianças, no ministério de adolescentes, de jovens. A gente faz o possível para que a Bíblia seja ensinada de uma forma aplicável, para que você ouça e não só se encha de conhecimento, mas que aquele conhecimento vire uma prática, que essa prática faça diferença na sua vida. Então, esse ensino prático é uma das 5 coisas que fazem a nossa fé crescer. A segunda coisa que a gente falou semana passada também, se você não esteve presente, a gente tem no site da capela, tem a mensagem da semana passada. Segunda coisa, relacionamentos providenciais. Todos nós sabemos a importância dos amigos. Talvez você esteja aqui hoje por causa de um amigo. Talvez você seja membro dessa igreja hoje porque um amigo te convidou e isso mudou a sua vida, você se decidiu por Jesus Cristo. Então, os amigos influenciam a gente demais da conta. Querendo ou não, os amigos influenciam demais. Eu costumo repetir uma frase que é a seguinte: seus amigos vão determinar a qualidade e a direção da sua vida. Os seus amigos, você querendo, você gostando disso ou não, eles vão determinar a qualidade e a direção da sua vida. E eu li um negócio essa semana, até publiquei numa rede social, que eu achei bacana, uma frase parecida com essa, só que com um pouco mais de humor, que é assim: andorinha que anda com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. Não é a mesma coisa? Andorinha que anda com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. Quer dizer, o morcego acabou influenciando a andorinha. Dessa forma, os amigos nos influenciam, querendo ou não, para o bem e para o mal. Obviamente que não é só para o mal. Tanto que nós cremos que os amigos nos influenciam para o bem, que é por isso que nós consideramos esses relacionamentos providenciais, relacionamentos que você escolhe, que você decide, aquela pessoa vai ser bacana de conviver, porque eu vou aprender, vou crescer, podemos orar juntos, podemos estudar a palavra juntos. Então, esses relacionamentos que nós sempre incentivamos entre nós, na igreja, colocando as pessoas em GA, no ponto de partida, esses relacionamentos são fundamentais para o crescimento da sua fé. Mas isso é o assunto da semana passada. Hoje, nós vamos falar dos últimos 3 catalisadores, cujo terceiro, que nós paramos no segundo, nós estamos chamando de disciplinas pessoais. Eu tentei achar uma palavra melhor do que disciplina, porque às vezes disciplina nos parece uma coisa forçada exteriormente, mas não é isso que essa frase quer dizer. Às vezes, para você criar uma rotina, você precisa de uma autodisciplina, Você precisa se organizar em função daquilo. É nesse sentido que essa palavra disciplinas pessoais está sendo aplicada para o terceiro catalisador da nossa fé. Disciplinas pessoais são coisas que você faz sozinho. Ler a Bíblia, orar, jejuar, ofertar, coisas que você faz sozinho. São essas as disciplinas que ajudam a sua fé crescer. Alguém uma vez falou para você, sugeriu, você deveria ler o livro de Provérbios, ou o livro de João, e aquilo te incentivou, você começou a ler, e aquilo foi fazendo bem, e aquilo foi aumentando a sua fé. Nós temos absoluta certeza disso, isso acontece o tempo todo. Uma vez eu preguei aqui sobre esse assunto, e sugeri que as pessoas começassem os seus dias com Deus. E eu disse assim, pode ser 5 minutos, mas você acordar 5 minutos mais cedo não vai matar ninguém. E naqueles 5 minutos ou 10 minutos, você se dedicar a ler um trecho da Bíblia e fazer uma oração bem íntima com Deus. Sugeri isso para algumas pessoas.
E até hoje, isso já faz acho que uns 2 anos, até hoje eu escuto testemunhos relacionados com aquilo. Falar, lembra quando você pregou aquilo? Puxa, eu comecei a fazer, você sabe que minha vida começou a mudar? Começou a ficar diferente, meus relacionamentos, no meu trabalho, a coisa ficou um pouco mais leve, menos pesada, porque é uma disciplina que a pessoa colocou em prática, né? E Jesus, quando falou desse assunto, das disciplinas pessoais, ele não chamou de disciplinas pessoais, ele chamou de atos de justiça. E tem uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 6, onde Jesus fala exatamente desse assunto. E ele toca em 3 pontos desses que nós falamos. Jesus fala sobre orar, sobre jejuar e sobre ofertar, como disciplinas pessoais para fazer a nossa fé crescer. Então, se acaso você trouxe a sua Bíblia, ou se não foi por acaso, foi planejado que você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Mateus 6, que nós vamos ver como que Jesus fala desse assunto. Mateus 6, versículo 6, diz o seguinte, é Jesus falando para os seus discípulos, no Sermão da Montanha, aquele sermão onde Jesus aborda uma série de coisas, e ele diz o seguinte, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Jesus aqui está falando, quando você for orar, não aquela oração que você faz na hora do almoço, Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Nem, ele está falando nem daquela oração que você faz na hora de dormir. Senhor, me dá uma boa noite de sono, que eu acorde bem disposto e ganhe muito dinheiro amanhã, sei lá, alguma coisa assim. Não é essa oração que ele está falando também. Nem é aquela oração do carro. Senhor, ajuda a arrumar uma vaga na frente da capela, porque alguém que saiu ali, ou na frente do trabalho, do banco. Não é essa oração que Jesus está falando aqui. Ele está falando assim, não, nós estamos falando de disciplinas pessoais, de atos de justiça. Quando você for orar, quando você for falar com o seu Deus, fecha a porta do quarto, entra no seu quarto, fecha a porta, fica ali em silêncio. É isso que Jesus está falando aqui. E seu Pai, que está em secreto, eu queria destacar isso também. Algumas versões dizem assim, e seu pai que é invisível. Eu queria destacar isso porque esses dias eu vi uma história interessante de uma senhora. Para mim, soou muito interessante porque assim, eu nasci num lar cristão, depois fiquei quase 10 anos da minha vida fora, depois eu voltei. Mas então, eu conhecia algumas coisas de pequeno, né? Muita coisa foi semeada no meu coração. Mas tem gente que não teve nenhuma experiência. E eu vi essa senhora falando assim, que a primeira vez que ela foi orar sozinha, ela se achou louca. Ela falou, estou falando sozinha. Com quem que eu estou falando? Ela achou que estava ficando louca de orar sozinha, sem ter alguém ali, sem ter uma referência. Estou falando com Deus, mas cadê Deus, né? E é uma sensação que eu nunca tive, mas que eu respeito. É verdade, pode parecer assim, para quem nunca teve essa experiência de entrar no quarto sozinho e orar. Mas a experiência faz toda a diferença. Se você fizer isso, e à medida que você vê os resultados disso, a sua fé cresce. É mais uma razão para a sua fé crescer. Então, Jesus é sensível a isso. Ele estava falando assim, pode parecer estranho, é lá em secreto, mas é lá mesmo, assim que eu quero que você faça. Feche a sua porta, ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto, olha que informação interessante, Jesus está falando assim, você não está falando sozinho. Porque Deus é Espírito. Você não vê Deus, mas você não está falando sozinho, porque você está ali em secreto, mas Deus vê em secreto. Então, de alguma forma, o Espírito de Deus está ali com você, na hora que você está orando. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha que interessante. Jesus está falando que tem uma recompensa para quem ora dessa forma. Ele não está falando que você vai falar em nome de Jesus, amém, vai abrir o olho e tem uma sacola cheia de dinheiro do seu lado, ou um bilhete premiado da Mega Sena. Jesus não está falando isso, ele está falando que existe uma recompensa para quem faz isso. A recompensa pode ser de várias formas, mas Jesus está falando. Imagine que Jesus esteja falando a verdade aqui.
É estranho para eu falar isso, mas eu estou sendo sensível às pessoas que talvez não conheçam, ou não têm esse background cristão. Imagina, se Jesus estiver falando a verdade, se você entra no seu quarto, fecha a porta, com intimidade, chama Deus de Pai, e faz essa oração sincera, honesta diante de Deus, Jesus está falando, Ele o recompensará. Olha que interessante. Essa semana no nosso GA, lá em casa, na quinta-feira, no momento que nós fomos orar uns pelos outros, a gente foi anotar os pedidos de oração, um casal falou exatamente assim, falou, olha, Deus tem sido tão fiel, tem respondido tantas das nossas orações, que eu não sei o que pedir, eu acho que eu só quero agradecer, eu não tenho pedido para fazer, só tenho agradecimento. Olha que interessante, são as respostas das orações, porque funciona, existe sim uma recompensa para quem fala com Deus desse jeito, na intimidade, com essa disciplina. E aí Jesus segue falando desse assunto, mas aí ele entra no jejuar, aí Jesus fala dessa prática de jejuar, ele fala assim, quando você for jejuar, não faz carinha de coitado, não. Jejuar é você se abster de alguma coisa, geralmente comida, por algum tempo, para você se concentrar na oração. Isso que é jejum. Então, se você resolveu jejuar durante 1 dia, 2 dias, para focar na oração, porque se não focar na oração, não tem sentido jejuar. É para você focar no relacionamento com Deus. Se você fizer isso, Jesus aconselha assim, não fica com aquela olheira assim, estou fazendo jejum, sou tão bom, né? Eu sou diferenciado, eu estou... Jesus fala, não, isso é uma coisa que você faz em segredo. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Não é uma coisa para você colocar no boletim da igreja, o pastor está em jejum de 40 dias lá na montanha. Isso é uma coisa que você faz em secreto. E seu pai que vê em secreto, te recompensará. A mesma aplicação Jesus faz em relação ao jejum. Depois Jesus fala sobre oferta, da mesma forma. Normalmente a gente não encara oferta como uma disciplina, né? Mas ofertar, dar o dízimo, é uma disciplina para o nosso coração. É uma disciplina importante, que você faz também anonimamente. Uma vez eu vi um pastor falando assim, não, quando eu estou falando da oferta, eu faço questão de botar o meu envelope ali para que todo mundo veja, para que eu sou dizimista. Isso não é exatamente assim que a Bíblia está falando, não é para você fazer isso em público. Você tem esse momento que você pode colocar a sua oferta, vocês têm o privilégio de passar aí pertinho de vocês, mas é uma coisa pessoal, é entre você e Deus. Então assim, eu quero dar uma oferta de não sei quantos mil para a igreja, você não vai colocar isso também num cartaz, alguma coisa assim, é uma coisa que você faz entre você e Deus, é uma disciplina pessoal, uma coisa entre Deus. E Jesus fala a mesma coisa. E seu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, tem um crescimento na nossa fé quando nós fazemos essas disciplinas pessoais, porque quando você faz isso com Deus, você recebe a recompensa, seja lá qual for, seja um entendimento sobre o assunto que está acontecendo, ou seja um emprego novo, ou seja a volta de um relacionamento, seja qual for a recompensa que você tiver por fazer essas disciplinas pessoais, essa recompensa faz a sua fé crescer. Você fala, puxa, não é que funciona mesmo? Não é que dá certo o negócio? Então eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo, e a sua fé vai crescendo. Então existe um poder associado às disciplinas. Uma coisa também interessante de se lembrar é que, em relação à oração, às vezes nós estamos passando por lutas, dificuldades terríveis, e nós fugimos da intimidade com Deus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você está correndo tanto atrás de dinheiro, geralmente é o dinheiro que dispersa muito a nossa mente. Geralmente você está com crise financeira ou de relacionamento, você foge da intimidade com Deus, quando deveria ser o contrário. Você não consegue parar, fechar a porta do seu quarto e buscar a Deus intimamente, você foge desse momento.
quando deveria ser exatamente o oposto. Nessas horas é que você tem que trancar a porta do seu quarto e ficar ali. E outra coisa que acontece com a gente é que às vezes você está nessa situação e você fala, Deus, olha, o Senhor é um Deus bacana, eu estou indo na igreja, estou fazendo tudo certinho, Deus, eu preciso de R$5.000 para resolver o problema da minha dívida. E você concentra a sua oração nos R$5.000. Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando você está ali com a porta fechada orando, Deus fala com você. E esse falar comigo nunca foi de forma audível, eu nunca escutei a voz de Deus. Eu acho possível acontecer isso, mas eu nunca escutei. Eu acho que eu até ficaria com medo se eu escutasse mesmo, de forma audível. Mas Deus fala com a gente. Se você fizer, você vai perceber que você está orando e aí vem um pensamento claro. Que às vezes é assim, às vezes você está orando pelo dinheiro e Deus fala assim, mas filho, você precisa perdoar o fulano. Mas você fala, não, Jesus, peraí, Deus, você não está entendendo, você está mudando de assunto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu preciso de R$5.000. Por favor, Jesus, porque eu estou pagando aquela prestação da televisão, a escola das crianças, e não sei o quê, agora meu carro quebra, não sei, eu preciso daqueles seus R$6.000, R$5.000. Mas você já perdoou o fulano? Ah, Deus, de novo, vai mudar de assunto de novo? Não é. Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Às vezes, porque Deus não quer só te recompensar com aqueles R$5.000, ou seja lá o que for. Deus quer fazer uma obra na sua vida, Ele quer fazer você crescer, amadurecer. Então, às vezes, fala, Deus não está respondendo a minha oração. Ele está respondendo sim. Você precisa arrumar alguma coisa na sua vida. Às vezes, olha o que eu anotei aqui. Algumas vezes, o próximo passo é dar um passo atrás, voltar para corrigir algo, para depois seguir em frente. E Deus fala com a gente nesses momentos onde você fecha a porta do seu quarto, fica na intimidade. Às vezes, o próximo passo, aquele passo que você quer avançar, é para trás. Você tem que voltar e arrumar alguma coisa. Um relacionamento, uma dívida de alguma coisa que você tomou de alguém, o carinho que você deixou de dar, o respeito, seja lá o que for. Às vezes o próximo passo é um passo atrás, às vezes você precisa recuar. E isso você descobre na hora que você está ali, em intimidade com Deus. Então as disciplinas pessoais são sim um grande catalisador para que a sua fé cresça. O quarto catalisador são as circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida são aquelas histórias que a gente ouve, das pessoas que falam assim, não, a vida estava indo bem, estava tudo certo, de repente, meu marido saiu de casa. De repente, alguém adoeceu. De repente, um acidente de carro. De repente, uma quebra nas finanças, perdeu o emprego. São coisas que acontecem, às vezes boas, coisas boas também, de repente, uma promoção. Mas, geralmente, são as coisas ruins, as circunstâncias ruins da vida, que desafiam a nossa fé. Elas desafiam a nossa fé. Elas testam a nossa fé. Você pode, às vezes, diante de uma... Você pode ser o que for, você pode ser cristão, você pode ser católico, agnóstico, ateu, mas diante de uma circunstância difícil da vida, diante de uma tragédia, a sua fé ou a sua falta de fé é testada. Pode ter absoluta certeza, é provada. E você pode perder a sua fé depois de uma circunstância ou crescer a sua fé depois de uma circunstância. E isso nós vemos o tempo todo. O tempo todo. Pessoas que se aproximaram de Deus por causa de uma tragédia. Por causa de uma doença. Por causa de uma doença nela mesma, ou em uma outra pessoa, por causa de um acidente. Esse tipo de circunstância trouxe a pessoa a conhecer a Deus e a crescer no relacionamento. Também acontece, de uma tragédia acontecer de uma pessoa que já é seguidora e a pessoa perder a fé, perder a confiança. Então, nesses momentos, nessas circunstâncias da vida, a nossa fé é testada, é desafiada. E ela pode crescer nesses momentos. Então, tem uma palavra que eu quero ler para vocês aqui, está lá no livro de Tiago. Tiago era um dos irmãos de Jesus,
ele escreveu claramente sobre esse assunto. Está lá em Tiago, capítulo 1 mesmo, versículo 2, Tiago fala o seguinte, olha que interessante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A gente lê isso e fala assim, Tiago, você está brincando, né? Como assim? Vou ficar alegre por estar passando por provação? Olha o que ele acrescenta. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, olha só, de alguma forma, Tiago está falando assim, que as circunstâncias são uma prova, um teste para a nossa fé. Não que Deus vá ficar brincando de aplicar prova na gente, não é isso. As circunstâncias, nós vimos na semana passada também, acontecem com todos. As tempestades vêm para todos, para os bons e para os ruins. Os acidentes de carro acontecem com todos, com os bons e com os ruins. As coisas acontecem. Então, elas vão acontecer. Tiago está falando assim, que você pode encarar dessa forma. Quando você estiver passando por isso, aquilo ali vai testar a sua fé, vai ser uma prova para a sua fé. Ou você vai perder a sua fé, ou ela vai crescer passando por aquilo. É isso que Tiago está falando aqui. Mas, ele fala uma coisa interessante, que se você passar na prova, ela vai produzir alguma coisa. Se você for aprovado, tem uma recompensa, que é a seguinte, produz perseverança. A prova da sua fé, quando você passa por uma luta, você aprende sobre perseverança. Perseverar é acreditar mesmo quando as coisas não estão claras, perseverar é permanecer firme, mesmo sem enxergar o final da estrada. Isso é perseverar, isso aqui você adquire quando você fica firme, quando sua fé é testada. Ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros. Olha só como a Bíblia é clara. Está falando de novo sobre crescimento, sobre amadurecimento. Para que vocês se tornem crescidos, homens e mulheres de fé, e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que interessante que acaba o versículo. Tiago está falando o seguinte, que a maturidade te leva a um estado, assim, à medida que você passa por uma luta e amadurece, e cresce na sua fé, passa por outra luta, dá mais um passinho, passa por outra luta, dá mais um passinho, Tiago está falando que isso gera em você uma palavrinha que chama contentamento. Você não sente falta de mais nada. De mais nada. Você entende o que você está atravessando, você entende o propósito de Deus naquilo. Com uma fé grande, amadurecido em fé, você adquire esse contentamento. Você fica feliz, você não sente falta de coisa alguma. Imagina a gente viver sem sentir falta de coisa alguma. A gente está sempre reclamando, né? Sempre, está toda hora a gente está, mas se eu tivesse, mas se eu conseguisse, se eu comprasse, mas meu carro, a gente está sempre assim. Poxa, e se a gente amadurecesse ao ponto de confiar completamente em Deus, que Deus está controlando toda a nossa vida, todas as circunstâncias. É isso que Tiago está falando aqui. Então, sim, as circunstâncias da vida são catalisadores para a nossa fé. Mas, essa é a única coisa das 5 que a gente não vai ajudar vocês, tá? Nós não vamos criar circunstâncias na vida de vocês para que vocês cresçam em fé. Coisas ruins, você não precisa esperar isso da gente, a gente não vai fazer. O que nós vamos fazer por vocês é criar situações que possam amenizar o problema. Por isso que a gente coloca as pessoas juntas. Para que quando vierem essas tempestades, essas lutas, essas tragédias, seja lá o que for, nós estejamos próximos, possamos orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Às vezes, colocar a mão no bolso mesmo e tirar a pessoa de uma situação. É isso que a gente faz como igreja. Por isso que a gente insiste tanto que vocês se envolvam, entrem nos GAs, nos grupos, para que você possa estar próximo. Para a hora que a circunstância, para a hora que chover para o seu lado, para a hora que vier a tempestade para o seu lado, você tenha gente para te ajudar a passar por aquilo, te dar suporte para você passar por aquilo. É dessa forma que nós podemos ajudar vocês. Por fim, a última das 5 coisas que ajudam a sua fé a crescer
eu estou chamando aqui de ministério pessoal. Muitas pessoas aqui, se eu pedisse para, não vou fazer isso, não se preocupem, mas se eu pedisse para ficar de pé e dar o seu testemunho, eu poderia apontar aqui, escolher vários, que diriam o seguinte: eu vim para a igreja, aí estava ali meio perdidão, tal, aí alguém me convidou para servir nos anfitriões, na recepção da igreja. Nossa, eu meio que tremi na base, falei, estou chegando agora, não sei o quê, mas eu aceitei e fui. Nossa, e aquilo ali mudou minha vida, porque eu conheci umas pessoas e aqui Deus começou a me usar. Eu tenho certeza que tem inúmeras pessoas aqui. Eu entrei para cantar no Que Demais, eu vim servir no Ministério de Música. N testemunhos nós teríamos aqui agora, diante de nós, de pessoas que cresceram num relacionamento com Deus, cresceram em fé a partir de começarem a servir, de um ministério pessoal, algo que você está fazendo por alguém e pelo ministério. Então, eu tenho certeza disso. E aí, eu sei que a maioria, talvez, tenha acontecido isso. Quando você foi desafiado, o Júnior, né, chega para alguns aqui que já estão frequentando e fala assim, eu preciso que você lidere um GA. Quando você é desafiado, às vezes você fala assim, tá bom, Júnior, eu topo, mas aí você chega em casa e fala, mas o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou liderar um GA? Eu não tenho capacidade. Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? Essa é uma boa saída. Deus, o que eu faço? Fecha a porta do seu quarto. Muitas pessoas vão dizer assim, que Deus dirigiu e aquilo foi uma bênção. Aquilo foi uma bênção para a sua vida. E Jesus, para variar, né, eu falei que a gente ia começar e terminar com Jesus. Jesus desafiava os seguidores dele o tempo todo a terem um ministério pessoal, o tempo todo. Ele estava sempre desafiando as pessoas. E nós vamos encerrar com essa passagem aqui, muito interessante, que muitos talvez conheçam uma parte dela, mas onde Jesus desafia os seus discípulos a terem um ministério pessoal, a servirem. Jesus estava pregando, talvez o sermão mais longo, de novo, um sermão talvez muito longo, porque as pessoas começaram a ficar cansadas, começou a anoitecer, e aquela multidão, aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, é melhor a gente despedir essas pessoas. Olha só, está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, né, e disseram, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Foi isso que os discípulos falaram para Jesus. Jesus, manda esse povo embora, porque está caindo a noite, daqui a pouco está todo mundo reclamando, daqui a pouco está aquela confusão. Mande eles embora daqui para eles irem lá comerem. Aí a gente marca amanhã de novo uma outra reunião e tal. Jesus, sábio do jeito que Jesus era, Jesus olha para eles e fala uma coisa surpreendente. Não sei se você já prestou atenção nisso. Eu sei que você sabe o final da história. Ou a maioria de vocês talvez saiba. Mas Jesus falou uma coisa surpreendente. Ele falou assim, no versículo 16. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dêem vocês algo para comer. Você já tinha reparado nisso? Jesus falou assim, eles não precisam ir embora. Vocês vão lá e alimentam eles. Aí os discípulos, Jesus, não. Você está de brincadeira. Você já deu uma olhada? Quantas pessoas tem aqui? Era aproximadamente 12 mil pessoas. A Bíblia fala em 5 mil homens, provavelmente 5 mil mulheres, mais umas 2 mil crianças, cerca de 12 mil pessoas. E Jesus está falando assim, Rui, vai lá e alimenta essa turma. Mas, Jesus, que isso? Como? Não tem cabimento. Isso é impossível, Jesus. Não tem como isso acontecer. Não tem como. Vamos mudar de assunto. Vamos mandar esse pessoal embora. Jesus, volta no que a gente falou anteriormente. Mas sabe o que Jesus acrescenta? Jesus fala assim para eles. O que vocês têm nas mãos? Tragam o que vocês têm nas mãos e deixem o resto comigo. É isso que Jesus falou para eles. O que vocês têm para oferecer? Aí, Jesus, falar a verdade, a gente se juntou aqui tudo e só deu 5 pães e 2 peixinhos, só isso. É isso que vocês têm na mão? É. Traga isso para mim.
e deixa o resto comigo. Jesus está ensinando que existe um milagre quando você coloca nas mãos de Deus, nas mãos dele, o que ele te deu mesmo, o que você tem, o talento que você tem, a disposição que você tem, os recursos que você tem. Jesus está ensinando uma lição importante. Existe um milagre de multiplicação na hora que você oferece para Deus aquilo que você tem nas mãos, seja o que for. São só 5 pãezinhos? São 3 pãezinhos e 1 peixinho só, ou meio peixe? 1 pão e meia salsicha? O que você tem nas mãos? Se você colocar isso nas mãos de Jesus, Ele multiplica o que você está fazendo. E nós sabemos o fim da história. Essas 12 mil pessoas foram alimentadas e sobrou um monte de comida ainda. Esse é o milagre da multiplicação, quando nós colocamos as coisas diante de Deus. Quando você entra lá no seu quarto, quando você dá um passo para servir em alguma área e dá aquele medo, dá aquele frio na barriga, dá aquela sensação, não sei se eu consigo. Você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, fala, Deus, e agora? Me deram uma fichinha, eu estava conversando, preenchi a fichinha, e agora o que eu faço? Quando você faz isso, não vai ser em voz audível, mas Deus vai perguntar para você, o que você tem na mão? O que você tem nas suas mãos? O que você tem para oferecer? Eu sei um pouco de carpintaria. Eu sou vendedor, eu sei falar com as pessoas. Eu sou professor. Eu sou técnico de alguma coisa, eu mexo com computador. O que você tem nas mãos? Traz isso para mim, coloca isso nas minhas mãos e eu vou multiplicar. Eu vou fazer a obra. Essa que é a lição. Existe um poder multiplicador que é liberado quando você dá um passo e oferece os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Existe um poder multiplicador quando você coloca isso diante de Deus. Então, para não variar o que a gente sempre faz aqui na capela, nós vamos acabar essa minissérie te dando a oportunidade de você dar esse passo. Te dando a oportunidade de você dar esse passo de ter um ministério pessoal. Esse ministério pessoal não tem necessariamente que acontecer aqui na capela. Tudo bem, você pode... Tem tanta gente aqui que tem ministérios lindos, assim, ajudam ali numa organização que atende crianças, pessoas doentes, seja o que for. Nós não estamos capitalizando só pessoas para a nossa igreja. Você pode fazer isso numa outra igreja, não tem o menor problema. O que eu estou incentivando vocês aqui é que sim, ter um ministério pessoal, se envolver, servir, é a chance que você tem, é uma das chances que você tem de fazer a sua fé crescer. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque se você perguntar para a maioria que serve aqui, a pessoa vai te falar o seguinte, olha, eu entrei para servir achando que eu ia abençoar e eu fui mais abençoado do que eu abençoei. Dezenas de pessoas que você conversar vão te falar isso. Eu fui liderar um GA, estava com medo, eu achei, mas tá bom, eu vou liderar porque essas pessoas estão precisando, mas aí isso aí se reverteu e eu fui mais abençoado do que as pessoas. Isso é uma realidade, porque existe um poder multiplicador enquanto você coloca os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos diante de Deus. Então nós vamos te dar essa oportunidade hoje. Nós fizemos até uma fichinha aqui para você. Tem a primeira sala, quando você está entrando na capela, do lado direito, quando você está entrando, a hora saindo aqui é a segunda do lado esquerdo. É o salão ali do Inside Out, do Extreme. Ali tem uma mesinha, tem cafezinho, tem suquinho, e tem essas fichinhas aqui, e algumas pessoas instruídas para conversar com você. Para você olhar aqui, tem várias opções de coisas, ensino, música, vídeo, casais, logística, seja o que for, que seja os seus pães e o seu peixinho, você coloca aqui e fala assim, eu quero dar esse passo, porque eu quero que minha fé cresça, eu quero que minha fé
desenvolva. Eu quero ter essa fé que me dá a certeza de que Deus está comigo em qualquer das situações. Então, nós vamos te dar essa oportunidade. Então, para que a gente se lembre, as 5 coisas que fazem a nossa fé crescer. Primeiro, ensino prático da Bíblia. Se você não estava aqui domingo passado, se você não se matriculou num ponto de partida, num GA, seja lá no que for, nós te damos essa oportunidade hoje também. Vai lá e fala assim, não estava aqui domingo, eu quero fazer o ponto de partida, que é um estudo da Bíblia de 10 semanas, muito interessante. Relacionamentos providenciais também vão fazer toda a diferença na sua vida. Você encontrar pessoas que estão buscando as mesmas coisas, crescer no relacionamento com Jesus, serem melhores pais, serem melhores namorados, serem melhores filhos. Você se conectar com essas pessoas que vão te influenciar para o bem. Nós incentivamos isso também. As disciplinas pessoais, oração, leitura da Bíblia, ofertar. Se você não tem o hábito de fechar sua porta, comece. Como eu disse na outra mensagem há 2 anos atrás, comece com 5 minutinhos, primeira coisa do seu dia, acordou? Primeira coisa, antes de você vai lá e escova o dente, e antes de tomar café, ou logo após você tomar café, separa 5 minutos do seu tempo, do seu dia, para você ler um trecho da Bíblia e sozinho se colocar diante de Deus. Deus, eu preciso da sua presença no meu dia, os relacionamentos lá no trabalho não estão bacana, minha saúde não está muito boa, eu preciso. Você fazer isso como uma disciplina, essa disciplina de oração, disciplina de ofertar, disciplina de leitura da palavra, ou até de jejuar para alguns que têm o privilégio de poder fazer isso, seja o que for, colocar isso em prática também vai desenvolver a sua fé. Circunstâncias da vida, nós sabemos que vão acontecer com certeza absoluta. A tragédia que nós vimos na televisão da semana passada vai fazer crescer a fé de algumas pessoas. Aquela coisa que a gente não vê nenhum lado bom, né? Só lado ruim. Talvez tenha um lado bom, que estão fiscalizando agora o Brasil inteiro e estão melhorando a qualidade dos lugares. Lá, sim, uma coisa de bom que pode se tirar daquela tragédia. Mas a fé de muitas pessoas está sendo questionada nesse momento, por causa do que aconteceu. De pais, de parentes, de tudo, a fé está sendo testada. Então, possivelmente, isso pode acontecer com você, alguma coisa ruim ou alguma coisa muito boa, que vai desafiar a sua fé. E é a oportunidade que você tem de fazer a sua fé crescer. E o ministério pessoal, que nós estamos te dando essa oportunidade de dar esse passo hoje, aqui entre nós. Então, nós vamos orar agora, nós vamos pedir para que Deus nos dê condições de usar essas coisas que nós temos aprendido a nosso favor, para crescer a nossa fé. Depois nós vamos ouvir ainda, mais uma vez, a música que eu citei hoje aqui, e em seguida, acabando a música, você tem a oportunidade de ir naquela salinha, olhar para essa fichinha, fazer uma oração, falar, Deus, aqui estão os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Multiplica. Amém? Deus, aqui estão os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos, Deus. E eu fiz essa oração há 17 anos atrás. O Senhor tem honrado a minha oração, Pai. O Senhor tem feito milagres, Senhor Deus, com os meus peixinhos e os meus poucos pãezinhos, Pai. Eu tenho visto o Senhor atuar na minha vida, Pai. Como eu sei que o Senhor pode atuar na vida de cada pessoa que está aqui, Senhor Deus. E até naquelas que vão ouvir essa mensagem depois pela internet. O Senhor é um Deus que espera que nós demos esse passo, Pai, de colocar as nossas vidas, as coisas que recebemos, Pai, diante de Ti, para que o Senhor multiplique em todos os aspectos da nossa vida, Senhor Deus. O amor que o Senhor nos deu, Pai, multiplica esse amor, Senhor Deus.
pelas pessoas, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pela Tua causa, Pai. Multiplica, Senhor Deus, nossos recursos, Pai. É tão difícil hoje em dia, Senhor Deus, ter uma vida confortável aqui no Brasil, as lutas são grandes, os impostos muito altos, etc, 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 Deus. Nós estamos colocando o que temos nas Suas mãos, Pai, sendo fiéis, Senhor Deus, no dízimo, nas ofertas, para que o Senhor use, Senhor Deus, os poucos pães e os peixinhos que nós temos nessa área também. Nos relacionamentos, Senhor Deus, puxa vida, Pai. Às vezes temos dado tão pouco às nossas esposas, aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos amigos, Pai. Então, multiplica, Senhor Deus, nosso cuidado, nossa atenção, nosso foco, Senhor Deus, que nós tiremos o foco de nós mesmos, Pai, e quando comecemos a olhar para as outras pessoas, Senhor Deus, para que o Senhor possa ter a chance de multiplicar esses peixinhos e os nossos relacionamentos frutificarem e crescerem, Senhor Deus. Então usa, Senhor Deus, tudo que nós vimos nesses 2 dias, Pai, para crescer a nossa fé, Pai, para que tenhamos aquela fé do centurião, Senhor Deus, que estejamos certos que basta uma palavra Tua, Senhor Deus, e a realidade muda, Pai. A realidade muda. Se o Senhor disser uma palavra, Senhor Deus, nós temos aquela fé que as coisas vão ser diferentes, Pai. Nos dá essa fé, Senhor Deus. Nos dá a fé daquele senhor que perdeu as filhas ali no mar e continuou firme, Senhor Deus, com a casinha na rocha, Pai, sem se abalar. Sofreu, eu imagino que esse homem deve ter chorado. Mas o sofrimento não abalou a sua fé, a confiança em Ti. Nos dá essa fé, Senhor Deus, essa fé, para que a gente resista e subsista às lutas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, Senhor Deus. Nós temos certeza de que o Senhor quer isso para cada um de nós, Pai. Por isso, nos ajude a colocar em prática tudo que nós ouvimos nesses 2 domingos, Senhor Deus, para que a nossa fé cresça, Senhor Deus, para que o nosso relacionamento contigo cresça, para que nós frutifiquemos, Senhor Deus, para todos os lados. Que cresçamos em relacionamentos, em bênção e que sejamos abençoados e que abençoemos outras pessoas também, Pai. Coloca isso no nosso coração, eu te peço do fundo do coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se dor a mais forte sofrer.
ótima semana a todos.